E aí pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para falar sobre o conceito de periodização do treino. É um tema de um outro vídeo que eu vou pôr o link aqui no card. Caso você não tenha visto, é um vídeo que eu falo sobre alguns conceitos de treinamento que eu altamente recomendo você assistir antes de ver esse vídeo. Então, sei lá, dá uma pausada aqui, assiste lá, depois volta aqui. Mas aí, e o que é periodização? Periodização nada mais é que uma estruturação das sessões de treino, visando a gente atingir um pico de performance ao final de um período determinado, né? Mas nossa, e aí, o que significa tudo isso? Significa que assim, a gente vai definir um período de treino, né? E aí, dentro desse período de treino, a gente vai botar objetivos específicos para cada um desses períodos, ou para cada uma dessas partes desse período maior. Por quê? A gente já sabe que assim, a gente não consegue treinar tudo, todo momento. Então, por exemplo, se a gente quer ter força, técnica, velocidade e tudo mais, a gente já sabe que se você treinar um período de força, um período de velocidade, um período de potência, um período técnico, você colhe muito mais benefícios do que você pegar e treinar um dia força, um dia velocidade, um dia técnica, um dia... tudo isso segmentado assim, você vai demorar mais tempo do que se você pegar e juntar em pequenos blocos assim de coisa. Então, por exemplo, se ao invés de eu fazer um dia de força, um dia de velocidade, um dia de técnica, um dia de flexibilidade, eu fizer uma semana de força, uma semana de técnica, uma semana de flexibilidade, eu vou colher mais benefícios, né, se eu separar as semanas, do que se eu ir fazendo tudo junto no mesmo período. Tá? Então é por isso que a gente... E aí, normalmente, como que a gente divide isso? A gente divide em ciclos, né? Então, a gente pode pensar num macrociclo, um mesociclo e um microciclo. Trazendo isso para um exemplo mais prático. Então, por exemplo, a gente pode pensar um macrociclo como um ano, 12 meses. Dentro desses 12 meses, a gente pode definir cada mês como sendo um mesociclo. E dentro do mês, a gente dividiria cada semana como sendo um microciclo. Dentro do microciclo, ainda a gente conseguiria, nesse caso, dividir ainda mais um pouquinho, porque o microciclo da semana a gente conseguiria colocar mais divisões aí, que seriam as sessões de treino. Então, um treino por dia ou 2 treinos por dia, dependendo de como for a periodização. Mas aí a gente também não precisa pensar num macrociclo como sendo um ano, 12 meses, sempre. Eu posso ter um macrociclo de 6 meses, posso ter um macrociclo de 16 semanas, né, 4 meses, de 12 semanas. Então, tudo vai variar com o tempo que eu tenho para montar o treino, né? Como eu falei lá no comecinho, que a ideia é a gente ter um tempo determinado para chegar numa melhor performance. Então, por exemplo, se eu sei que eu tenho um campeonato que eu vou disputar daqui a um ano, então eu posso fazer uma preparação, um macrociclo de 12 meses. Se o meu campeonato é daqui a 6 meses, então um macrociclo de 6. Se a minha competição é daqui a 3 meses, então, entendeu? A ideia é a gente adaptar o tempo que a gente tem para a realidade que a gente for montar. Mas aí por que eu divido esses mesociclos ou esses microciclos? Porque como eu falei antes, a gente não consegue dividir, ou a gente sabe que... Mas por que a gente divide? Porque aí a gente consegue pôr objetivos específicos. E aí a gente tem diversos autores que falam sobre periodização ou que já teorizaram a periodização, né? Então a gente tem uma escola russa muito forte, Verkhoshansky, Matiev... A gente tem autores como Bompa, a gente tem vários autores aí que falam sobre periodização e cada um enxerga a periodização de um jeito. Normalmente a gente tem como um padrão assim que costuma ser frequente entre eles um período de base, então um período que a gente chama de base, que é um período para aquisição de força, para preparação de musculatura, preparação de articulação, um período ali intermediário, que seria um período de desenvolvimento. Então um período que a gente usa essa força que a gente ganhou na base, aliando a especificidade do esporte, a especificidade do treino, né? Então aliando a força com a técnica.
E aí, o terceiro período, que seria um período mais competitivo, né? Então, um período em que você usa tudo que você ganhou de treino de uma forma mais específica para o esporte competitivo. E aí, assim, a gente tem diversos autores e cada autor pensa de uma forma, né? Tem autor que usa mais tempo de base, tem autor que prefere ter mais tempo de desenvolvimento, pouco tempo de competitivo, tem gente que quer fazer mais período competitivo. Então, tudo isso daí varia de autor para autor. E não tem um certo ou errado, até porque cada um desses autores, muitas vezes eles teorizaram para um determinado esporte, para uma determinada época, né? Então, às vezes, o que se entendia como fisiologia do exercício ou como atividade física em 1970, talvez tenha mudado para 1980, para 1990, para 2000, para 2010. Então, e essas periodizações elas vão se adaptando. Então aí, ó, pessoal, na tela de vocês tem uma planilhazinha aí de periodização para vocês, só para a gente exemplificar um pouquinho do que eu estou falando, né? Então, se você olhar aqui, isso aqui foi extraído do livro do Bompa e é para um ginasta, tá? Então, como é que funciona? Ó, se vocês olharem aqui, vocês vão ver que tem os meses aqui, né? Então, isso quer dizer, é o nosso macrociclo. Aí vocês vão ver, fase do treinamento, vocês vão ver que tem preparatória 1, competitiva 1. Aí um teste, preparatória 2, competitiva 2 e teste, tá? E em cima vocês vão ver que aqui, ó, ele tem vários objetivos diferentes, ó, desempenho, testes padrão, preparação física, preparação técnica, preparação tática, preparação psicológica. Por quê? Em cada um desses momentos ele vai dar uma ênfase maior para esses objetivos. Então, por quê? Como eu falei antes, a gente não consegue trabalhar tudo, a gente até consegue, mas, por exemplo, se eu pegasse dezembro e janeiro e trabalhasse desempenho, teste, preparação física, técnica, tática e psicológica, é muita coisa, e aí você teria pouco tempo de exposição para cada uma dessas coisas durante um mês. Então, a gente já sabe que vale mais a pena você dividir, então você ter um período, um ciclo, né, que a gente chama de para cada uma dessas coisas ou para cada um desses objetivos diferentes, que isso vai ser mais benéfico ou vai trazer mais resultado do que trabalhar tudo ao mesmo tempo. Tá? Aí se você olhar aqui, é isso. Eu só queria botar essa tabela aí para vocês verem um exemplo de periodização, para verem que periodização nada mais é que uma tabela que vai direcionar como é que a gente vai montar os treinos ou quais são os objetivos do treino em si. Certo? Mas aí, antes que alguém pergunte, Ale, por que você não mostrou uma planilha sua de CrossFit ao invés de botar uma planilha do Bompa, de um livro e tal? Seguinte, pessoal, eu não usei o exemplo Bompa por quê? Eu posso dizer que eu tive um certo sucesso com planilhando treino, periodizando treino, né? A gente teve uma equipe aí, foi campeã aí do Monsters, né? Uma equipe terceiro lugar do BRV Games. Então, posso dizer que eu tenho um certo sucesso com periodização. Porém, diferente desse canal aqui, que eu faço tudo de graça, toda a informação que eu passo, eu não ganho nada com isso. Montar treino, montar planilha, fazer periodização ainda é meu ganha-pão, né? Eu faço isso aqui na Pinheiros, eu faço isso aqui com atletas que foram atletas da Pinheiros e que estão treinando em outros boxes, eu faço com atletas que eu atendo online, tem até box que eu faço isso como um serviço, né? O box terceiriza essa montagem de treino, eu monto e mando para eles. Então, isso ainda é meu ganha-pão. Então, eu fazer essa periodização, essa montagem é meu ganha-pão, e ainda tenho um certo receio de liberar isso de graça, assim, abertamente. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer como alguns youtubers fazem, se esse vídeo aqui atingir, ou não se esse vídeo atingir, quando esse vídeo atingir 1000 visualizações somadas a curtidas, isso quer dizer, se 500 pessoas visualizarem e curtirem, a gente já consegue essas 1000. Eu libero uma planilha dessa
sem custo algum, boto o link aí para vocês poderem baixar e usarem à vontade, mas só quando isso acontecer, tá? Porque ainda, talvez, se isso acontecer aí, isso me dá um retorno aí nessa esperança. Beleza, pessoal? Então eu fico por aqui, por hoje é só. Se você gostou do vídeo, comenta aí embaixo também. Lembra de curtir se você quer que essa planilha seja liberada. Compartilha aí com os amigos ou com quem você quiser aí para aumentar as visualizações e eu liberar essa planilha logo. Beleza, pessoal? Então eu fico por aqui e até. Valeu!